para poder falar um pouco da doutrina espírita, né? É sempre uma alegria muito grande a gente poder ter um momento como esse, porque a gente sabe, principalmente no contexto que a gente vem vivendo hoje em dia, né? O nosso mundo está passando por uma transformação muito grande, isso é evidente. E ter o alento ou a companhia, vamos assim dizer, da doutrina espírita, ela nos ajuda a passar por esses dias turbulentos de uma maneira muito mais tranquila, porque a gente sabe que há um propósito maior de Deus para nossa terra, né? Nossa querida terra aí, que vai passar por uma grande transformação. Então, o tema que a gente vai falar com vocês hoje, eu já vou projetar o material aí daqui a pouquinho, mas só fazendo uma breve introdução, a gente tem um legado aí deixado por Allan Kardec, que são suas obras básicas, né? Aqueles 6 livros que quem é espírita aí já conhece, né? E eu fui buscar esse tema em alguns pontos dentro das obras básicas, para falar para vocês hoje dos anjos guardiães, aqueles espíritos, né, que nos acompanham durante a nossa encarnação aqui na Terra. E a gente vai estar trazendo mais no detalhe para vocês o que é realmente o anjo da guarda. Quando a gente é pequeno, nossa mãe lá, né, quem não lembra de ter feito uma oração final da noite com a mãe, com o pai, com a avó, os professores ensinando daquele anjinho, o anjinho da guarda que era quem nos acompanhava, né, pedindo proteção nas nossas brincadeiras, enfim, quando a gente ia para a escola. Só que o que acontece? A gente vai crescendo, vai se tornando adulto e vai perdendo essa presença, porque isso também é um reflexo do nosso distanciamento com Deus. A gente acaba deixando de lado pelas coisas da vida, né? Trabalho, a posse muitas vezes daquilo que é material, buscando isso, né? A gente acaba deixando essas coisas de Deus, e o anjo da guarda, ele acaba ficando esquecido. Então é um assunto que a gente gostaria de retomar aqui com vocês, e justamente olhar para dentro da doutrina espírita, para dentro das obras de Kardec, e ver o que ele diz lá sobre esse ser. E vocês vão ver que é um ser muito especial, que a gente, na verdade, não deveria nunca esquecer dele. E que quantas e quantas vezes a gente passa por um problema, por uma dificuldade, e a gente esquece que nós temos do nosso lado uma presença importante. E também, o que é mais, que eu acho que eu julgo que é mais interessante, é a gente esquece de agradecer. Quando aquele desafio que a gente passa e que a gente vence, esquece de agradecer aquela presença. Às vezes a gente faz uma viagem, né, para uma outra cidade e pede para que ocorra essa companhia, para que a viagem dê tudo certo. Muitas vezes é o nosso anjo da guarda que está lá nos dando suporte. E a gente chega no destino e aconteceu, foi tudo bem, deu tudo certo, mas esquece de agradecer, né, por ter tido essa companhia. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar para vocês hoje à noite. Eu vou projetar aqui material para vocês. Caso não, vocês não estejam vendo, só me falar, mas eu acredito que está tudo certo. Então, para falar aqui dos nossos anjos guardiães, vamos ver o que Kardec... Certinho, né? O que Kardec coloca para nós aqui. Então, as fontes que eu fui buscar aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, ele tem questões específicas aí, as 489 até 521, que fala desse tema. Então, a primeira delas, ali na 489, o Kardec ele pergunta se há espíritos que se ligam ao indivíduo para protegê-lo. E a resposta é que sim. Existe o nosso irmão espiritual, é o que chamais de um bom espírito ou bom gênio, né? Então, aqui já tem a definição de que a gente tem realmente um espírito aí que nos acompanha, que é o nosso irmão espiritual. E aí, seguindo aí os questionamentos, Kardec pergunta, é o que se deve entender por anjo da guarda? E a resposta
é que sim, é um protetor de uma ordem elevada. E aqui é interessante esse ponto, porque o nosso anjo da guarda, ele é um espírito que já ele tem uma ordem elevada. Ele já passou por tudo aquilo que nós passamos. Se a gente fizesse uma comparação, seriam como os pais, né, e a criança recém-nascida. Os pais vão ajudar aquela criança a fazer muitas coisas que ela não sabe ainda. Então, o nosso anjo da guarda, ele é um espírito elevado que já sabe a natureza das nossas provas, aquilo que a gente tem que passar. E ele vai estar ali junto de nós para nos proteger. Então, é esse espírito protetor aqui que é respondido para Kardec, né? E aqui também eu vejo que é uma outra coisa interessante, que muitas vezes a gente acha que nós somos cuidados por santos, né, por espíritos de grande nome na Terra. E, na verdade, o esclarecimento é que o nome do nosso anjo protetor, ele pouco importa, pois ele pode ser que não tenha sido conhecido na Terra. Então, a gente tem, às vezes, a pretensão de ser guiado por grandes mestres, né, por grandes nomes no mundo espiritual. Mas, na verdade, há muitos espíritos elevados e que eles não têm esse... Não aconteceu deles serem conhecidos aqui na Terra. Mas, nem por isso, eles deixam de ter essa sabedoria e esse conhecimento necessário para nos acompanhar. E uma outra coisa também aqui que é interessante, que eu gostaria de deixar separar já no início, que nós vamos falar aqui é sobre o anjo da guarda. Então, é sobre... Nós temos também espíritos protetores que nos acompanham. Porém, são espíritos que a gente se afiniza e que no decorrer das nossas encarnações, eles nos acompanham nas nossas jornadas. Porém, aqui a gente vai falar especificamente do anjo da guarda, aquele espírito específico que está nos acompanhando desde que a gente chegou aqui nesta encarnação. Então, essa é a primeira classe, o espírito protetor, ou que a gente chama aí por anjo da guarda. Então, qual que é a missão desse espírito protetor? A de um pai para com seus filhos. Então, aquele exemplo que a gente utilizou, né? O pai, ele vai cuidar daquele filho, ele vai cuidar das necessidades, daquilo que ele mais precisa para se desenvolver, né? Ele vai conduzir o seu protegido ao bom caminho. Então, quando a gente se sentir com dificuldade, com desafio, basta que a gente feche os olhos, faça uma meditação, faça uma oração, busque realmente a proteção ou chame a presença desse nosso anjo protetor, porque ele está ali para nos conduzir ao bom caminho. E se a gente tem uma dificuldade que está se apresentando, ele com certeza vai nos ajudar. O problema é que nós nos afastamos dele. A gente não consegue, justamente por essa questão da nossa rotina do dia a dia, a gente se desliga e não dá ouvidos para os seus conselhos, que é aqui o próximo item, né? Ele nos ajuda com seus conselhos, nos consola quando a gente tem aflições e também sustenta com a coragem nas nossas provas. Então, na verdade, o que a gente precisa é justamente fazer essa conexão, porque o anjo ele está ali, ele é o nosso protetor e a missão dele é nos ajudar. O problema é que nós não estamos conectados com ele. E aí, muitas vezes, a gente faz lá uma oração para Deus, né? E para o nosso anjo, e a gente acha que ele está lá no céu, está lá longe, e isso acaba não nos conectando. O que a gente tem que imaginar é que ele está do nosso lado, como se tivesse duas cadeiras, uma do lado da outra, e nós estivéssemos conversando com um amigo. É isso, ele está próximo de nós, ele está do nosso lado. É sentir a presença dele e ver o que ele vai nos falar através da nossa intuição. Porque sempre que a gente fechar os olhos e fazer essa conexão, a nossa intuição vai vir ali, uma voz ou um conselho, nos dizendo aquilo que nós devemos fazer. Às vezes não é naquele momento, mas no decorrer do dia, ou no próximo dia, ou às vezes até por um sonho, a gente acaba recebendo esse conselho. E uma coisa interessante, que às vezes o conselho ele não vem para nós também. Ele pode vir através do nosso pai, da nossa mãe, de um amigo que vai chegar e vai falar uma coisa e vai dar um estalo
e a gente vai saber o que fazer. Mas tudo isso é influência desse espírito protetor, que quer o nosso bem e quer nos ajudar. Bom, uma outra dúvida, né, que se tem, quando que ele é ligado a nós? Então, ele se liga desde o nascimento. Então, a partir do momento que a gente nasce, já lá no planejamento da nossa encarnação, tem esse espírito protetor, que ele está ali junto conosco, muitas vezes planejando a encarnação. Então, ele vai estar junto conosco desde o nascimento até a morte. Então, ele não vai se separar de nós, jamais. Então, veja que coisa interessante, que coisa boa, saber que nós temos esse suporte a vida inteira. E ele vai seguir após a morte, na vida espiritual e mesmo em outras existências, nos acompanhando, porque são espíritos que se afinizam conosco, que eles se interessam pelo nosso crescimento. Então, muitas vezes, eles nos acompanham em outras existências também, para que nos ajudar no nosso crescimento. E a pergunta que vem aqui na sequência é se esse espírito protetor ele nos abandona quando a gente é rebelde aos conselhos, ou quando a gente não segue os conselhos. E aqui os espíritos explicam a Kardec que sim, que ele se afasta, na verdade, de nós. Se afasta quando a gente não dá ouvido aos seus conselhos, quando a gente aceita a influência dos espíritos que são inferiores. Então, esse anjo protetor, ele faz esse afastamento naquele momento que a gente está conectado com outras coisas que não são de ordem elevada, ou que não atendem à vontade de Deus ou aos conselhos que esse espírito está nos dando. Porém, é interessante que ele jamais vai nos abandonar. Jamais. Ele vai ficar afastado de nós no momento que nós estivermos de ouvidos fechados com os conselhos dele. Porém, assim que nós nos conectarmos novamente, ou que nós chamarmos pela presença dele, ele vai voltar junto de nós para nos auxiliar. Então, ele jamais vai nos deixar ao léu, nos deixar abandonado. Isso aqui é muito interessante. E aí, o Santo Agostinho, ali no Livro dos Espíritos, nos comentários da pergunta 495, ele faz aqui traz para nós uma ideia que eu também acho que é muito interessante e muito acalentadora, que diz o seguinte: pensar que você tem sempre por perto de si seres superiores, sempre prontos para ajudar, aconselhar, sustentar, a ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que eles são amigos mais seguros e devotados que as mais íntimas relações ou ligações que nós temos aqui na Terra. Não é uma ideia bem consoladora? Então, vejam que interessante, muitas vezes a gente dá ouvidos para amizades ou para coisas que nos fazem mal aqui na Terra. E esquece que o nosso anjo da guarda, ele está ali pronto para aquilo que precisar. E que é um amigo seguro e devotado, mais experiente que nós, com muito mais conhecimento e inteligência que nós para nos ajudar. Só que a gente fecha os ouvidos, a gente não busca. E aí que está o nosso erro, é não ter essa conexão com esse espírito protetor. Porém, a ideia de existir ela é muito consoladora para nós que passamos por obstáculos, por dificuldades aqui na Terra. E eles estão do nosso lado por ordem de Deus. Então veja que Deus colocou para eles uma missão e eles não vão abandonar. E por amor, eles estão perto de nós, cumprindo essa bela, porém difícil missão, porque eles sabem que os espíritos, quando estão aqui na Terra, encarnados, eles têm muitas ilusões, né? A ilusão do físico, das emoções, ou das sensações que as coisas terrenas nos causam, acabam nos tirando do caminho. Então, é uma missão muito difícil desses espíritos protetores. Porém, por amor, eles jamais nos abandonam. Por ordem de Deus, eles estão do nosso lado, cuidando de nós. E nós deveríamos conhecer melhor essa verdade da existência desse ser. Né? Quantas vezes nós seríamos poupados de problema, né, nos nossos momentos de crise? Quantas vezes nós seríamos salvos, né, de situações se a gente ouvisse aquela voz que vem de dentro da nossa consciência, de dentro do nosso coração, mostrando o caminho que tem que ser feito, né? O caminho do bem, o caminho da verdade,
que muitas vezes é difícil, mas já estava escrito ali antes, eles nos dão coragem para seguir. Então, a gente deveria conhecer melhor essa verdade, nos conectar mais com esta verdade, né? E como que a gente se conecta? Pela oração, a meditação diária, né? A leitura de um livro edificante, uma palestra, ir no centro, enfim, fazer uma obra de caridade, tudo isso nos traz a presença de companhias boas, né? E do nosso anjo protetor. Então, é essa conexão que a gente deveria buscar no nosso dia a dia. Porém, uma coisa interessante, o anjo da guarda, ele não vai ficar eternamente passando a mão na nossa cabeça. No dia decisivo, ele vai nos dizer: não te disse isso e tu não fizeste? Eu te mostrei o abismo, mas você foi lá e caiu nele. Eu fiz ouvir na voz da tua consciência a verdade, só que você não quis seguir a verdade. Você foi atrás da mentira. Então, vocês vejam que o anjo da guarda, apesar de ele ser bom, quando for necessário, ele vai puxar a nossa orelha, entre aspas, né? Porque ele quer o nosso bem. Então, ele é bom, porém, ele não vai tolerar os nossos erros. É justo, né? Vai existir aqui, sim, a justiça. E nós temos, então, aqui que estabelecer entre nós e eles essa relação, né? Uma ternura íntima que reina entre os melhores amigos. Aquilo que nós falamos. Quando chamar por eles, fazer de conta que estivesse conversando com o nosso melhor amigo. Sentir realmente a presença dele. E buscar, quando nós tivermos um problema, uma dificuldade, realmente marchar, seguir, porque eles vão nos orientar. Eles estão nos seguindo e nos ajudando. Então, a gente não ter esse medo de encarar, se a coisa é de Deus, se nós estamos fazendo bem, nós devemos seguir, não precisamos ter medo. Nós temos orientadores, né, no mundo espiritual, temos esse anjo protetor que está ali para nos ajudar. E também nós não podemos ter medo ou achar que nós estamos cansando eles com os nossos problemas. Não, nós devemos buscar eles, falar dos nossos problemas, buscar ter essa relação com eles. Nós vamos ser mais fortes e mais felizes. Vocês estão me ouvindo aqui? Deu uma travada aqui no meu material. Opa, agora foi. Sim, nós estamos ouvindo tranquilo. Beleza, deu uma travada aqui, mas agora foi. Bom, então, uma outra pergunta interessante, se chega um momento que a gente não precisa mais do anjo da guarda. E aí os espíritos explicam que sim, porém não vai ser na Terra que isso vai acontecer. Os espíritos que estão na Terra hoje encarnados, eles são de uma natureza em que eles não conseguem seguir a encarnação sozinha. Nós precisamos dessas companhias, desses anjos protetores. Então, vai acontecer sim de nós não precisar mais um dia de anjo da guarda, mas isso vai ser lá na frente, quando provavelmente a gente não vai mais habitar aqui esse planeta, né? Outros planetas de ordem superior. E aí, a questão aqui que é feita aos espíritos é por que os anjos da guarda eles não se mostram, por que a ação deles é oculta quando eles nos protegem, por que eles não fazem isso de forma ostensiva? E aí a resposta é que se eles fizessem isso, nós não estamos agindo por nós mesmos, então, e não haveria o nosso progresso. Então, a gente tem o nosso livre-arbítrio, e somos nós que temos que fazer as coisas. É como se o pai chega e dá o conselho para o filho. Agora, o filho ele vai fazer se ele quer, ele tem o livre-arbítrio para fazer, porém, o conselho do pai ele está existindo, né? Só que os anjos da guarda, os nossos protetores, eles fazem isso de maneira oculta. É através da nossa intuição, né, como a gente já falou, e quem vai ter que fazer somos nós através do nosso livre-arbítrio. Então, para nós avançarmos, é necessário a experiência. E para que isso aconteça, precisamos que a gente exerça essas habilidades pelas nossas próprias custas. Porque se nós não fizéssemos isso, pelas nossas próprias custas, seria como uma criança que não se permitisse andar sozinha. Como que uma criança vai aprender a andar se o pai e a mãe não deixam ela fazer isso sozinha?
Então, o anjo da guarda é a mesma coisa. Como que a gente vai progredir se ele não deixasse a gente fazer isso sozinho? Então, a gente faz sozinho, aprende, tem experiência, e com isso a gente vai crescendo. A ação dos espíritos que vocês querem bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o livre-arbítrio. Por quê? Porque ele nos traz a responsabilidade. E sem responsabilidade a gente não avança. E uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, até para exemplificar isso, é a questão de uma pessoa que está doente. Muitas vezes ela não quer ser curada, porque para ela é muito mais fácil estar doente. Tem uma pessoa que está ali ajudando, muitas vezes fazendo a comida, trazendo sustento para dentro de casa, porque ela está doente. Se ela se curar daquela doença dela, seja qual for, ela vai precisar ter a responsabilidade pela vida dela. E muitas vezes ela não quer essa responsabilidade. Então, essa responsabilidade que vai fazê-la avançar. Senão, se ela não tiver isso, ela sempre vai precisar ter alguém junto dela. Então, é nesse sentido que os espíritos fazem. Os protetores, eles nos deixam fazer as coisas para que a gente consiga ter a experiência dentro daquilo. E com essa experiência poder progredir e avançar no caminho em direção a Deus. Então, depois vem uma questão que eles perguntam se o espírito protetor que consegue levar o seu protegido pelo bom caminho, se ele sente felicidade, né? Se ele acha que o mérito lhe é acreditado em função disso. Então, tem lá o seu tutelado e ele chegou com sucesso ao seu objetivo. Como que o espírito protetor ele se sente nesse momento? Sim, ele se sente ditoso, ele se sente com mérito, se sente feliz, porque ele cumpriu a missão dele. Então, eles explicam isso para Kardec. Porém, se ele não tiver êxito, como que ele se sente? Ele se sente responsável? A resposta é não, uma vez que ele fez o que dependia dele. Então, pegando aquele exemplo do pai com o filho, o pai vai lá e fala para o filho tudo o que ele tem que fazer. Porém, o filho não segue o pai. O pai fez a parte dele, quem não fez foi o filho. O pai sabe, está de consciência tranquila, que o que precisava ser feito foi feito. Porém, se o filho não quis fazer, a responsabilidade é do filho e não do pai. Então, aí vem a questão. Bom, o filho ou aquele protegido não fez o que tinha que ser feito. O protetor, ele sofre quando vê seu protegido seguir o mau caminho, apesar dos seus conselhos. É uma causa de perturbação e de infelicidade para ele? A resposta é o seguinte, que sim, ele sofre com isso, ele fica aflito, porém, ele sabe que tudo isso é transitório, que vai chegar um momento que aquele protegido, ele vai passar por aquela prova e ele vai se recuperar daquele mal, porque sempre há um remédio para o mal, e tudo que não é feito hoje se fará amanhã, porque Deus, através dos seus meios, ele nos traz para o bem, né? Então, de alguma maneira, o espírito protetor, sim, ele fica triste com a gente quando nós não seguimos conselhos, mas ele sabe que no futuro nós vamos vir a fazer o certo, ou vamos seguir por aquele caminho que lá atrás ele nos ensinou, que ele nos mostrou. E aí, uma outra questão é se nós podemos ter muitos espíritos protetores, aquilo que eu falei lá no início, né? Nós temos os anjos da guarda, porém, sim, nós podemos ter muitos espíritos. Outros que a gente vai criando simpatia, que a gente vai criando afinidade, né? Durante a nossa vida, durante a nossa encarnação, e esses espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, eles se importam com a gente, eles se interessam pela nossa vida e vão nos ajudando, vão nos auxiliando conforme nós vamos precisando. Então, além do anjo da guarda, a gente pode angariar aí, nessas várias existências que a gente vem tendo, outros espíritos que passam a ser nossos protetores e que nos protegem de acordo com a inteligência que eles têm. Então, eles conseguem ficar do nosso lado, nos auxiliando. E já finalizando aqui a nossa fala, né, uma pergunta interessante também, se as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, elas têm um anjo da guarda, um espírito protetor, e a resposta é que sim, que essas individualidades coletivas, né, esse aglomerado de pessoas, elas têm sim um espírito que protege. E aqui a gente fala
né, de dois exemplos que se fala muito na doutrina espírita, que é o protetor do Brasil, que é o espírito Ismael. A gente sabe que esse espírito é o que protege o nosso país e que conduz o Brasil aí para que seja no futuro uma nação cada vez melhor, e o espírito protetor da Terra, do nosso planeta, que é Jesus, que já estava presente quando a Terra foi criada lá, e que, inclusive, há 2000 anos atrás, pouco mais, né, esteve vivendo entre nós para trazer os nossos ensinamentos. Então, Jesus cuida dos destinos do planeta Terra, e, através aí de uma legião de espíritos que ajudam ele, cuidam para que a Terra seja cada vez mais um planeta elevado, né, e que cumpra aí os propósitos de Deus. Então é isso, pessoal. Aqui, para concluir essa nossa conversa, eu volto lá para o início, dizendo o seguinte, deixa eu só interromper aqui. Então, o que acontece, né? Nós, como eu falei, quando a gente é pequeno, né, a gente aprende que existe esse irmão espiritual que nos protege, que nos ajuda. Porém, com o passar do tempo, a gente vai nos desconectando dele. Então, o que eu gostaria de trazer aqui é a proposta para que a gente possa ter presente esse nosso irmão espiritual, que é o nosso protetor, que está aí para nos auxiliar e que a gente possa buscar fazer novamente, estreitar os nossos laços de amizade. Vai ser muito mais fácil para nós aí, na jornada terrena, ter essa ajuda, né? Sentir essa presença. E, para finalizar, eu trago um exemplo do Divaldo, que ele comenta que numa reunião mediúnica havia um médium que estava sentado na mesa mediúnica, muito triste, porque ele não estava se sentindo abandonado perante as dificuldades da vida, que ele estava passando naquele momento. E aí um espírito veio e se manifestou através do Divaldo e disse que não acreditava, e não sabia o porquê que aquele médium estava naquela situação, e que ele sempre, esse espírito protetor, sempre esteve do lado dele a vida inteira, porém ele havia fechado os ouvidos. Ele não estava sentindo a presença, que era para ele continuar, que ele jamais ia abandonar. Sempre esteve ali e sempre vai estar, sempre estaria do lado dele. Então, assim é conosco, né? Nós temos essa presença desse irmão, vocês viram aí, né, tudo aquilo que a doutrina espírita teve para nos dizer, das características e toda ajuda que ele pode nos trazer. Então, depende de nós, né? A campainha está tocando de lá para cá. O que nós precisamos é atender esse chamado e buscar essa conexão. Tá certo, pessoal? Então, agora vamos fazer a nossa prece, né, de encerramento, e aí depois a gente passa aí para o pessoal da casa encerrar o trabalho. Então, vamos fechar os nossos olhos e nos conectar com Deus, nos conectar com os nossos mentores espirituais, o nosso anjo protetor, e agradecer ao Senhor da vida por todas as oportunidades que estamos vivenciando nesse planeta, nessa encarnação, pois, sendo boas ou sendo ruins, elas vêm para fazer de nós seres melhores. Nesse caminho de perfeição, de trilhar a perfeição, rumo a Deus, nosso Pai maior. Pedir também proteção aos nossos familiares, para a nossa casa, aos nossos hospitais, os doentes, onde houver alguém necessitado, que possa lá chegar a ajuda necessária. Obrigado, Pai, mais uma vez. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja.